Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, efeitos de sentido, detalhamento, texto multissemióticos, humor e ironia, figuras de linguagem, recurso das várias linguagens na construção do discurso persuasivo. Ok? Então esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula vamos refletir um pouquinho sobre os efeitos de sentidos e como eles podem ser utilizados para influenciar alguém a comprar determinado objeto, vender determinado objeto. Então percebam que na língua nós temos esse recurso que é natural, é próprio da gente querer gerar diversas sensações, efeitos por meio da linguagem no interlocutor, na outra pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Em textos publicitários, em textos que têm a função de persuadir, convencer o outro de determinada ideia ou agir de determinada forma, os efeitos de sentido são muito importantes, porque é por meio deles que você vai alcançar a finalidade do texto. Então, para que a gente possa compreender bem, vamos lembrar o que é efeito de sentido. Efeito de sentido, gente, é o resultado da relação entre interlocutores no uso da língua, frente às condições sociais de produção do enunciado. Então, quando eu tento convencer alguém, eu quero que outra pessoa, de repente, compre um produto, certo? Eu quero que ela compre esse produto e como eu vou fazer isso? Eu vou gerar nela um efeito de sentido que vai fazer com que essa pessoa tenha uma percepção positiva do produto. Por exemplo, se eu quero vender picolés. Então, observem aqui o nosso quadro de picolés, picolés diversos, variados, várias cores, chamativos, quero vender esse picolé. Como eu posso vender esses picolés? Então fica o questionamento. Uma das formas que nós podemos fazer é, claro, construir um cartaz, produzir um cartaz de venda. Como a gente encontra em muitos lugares das cidades, você encontra um cartaz, uma plaquinha fixada, vende-se picolé, ok? Mas observem que vende-se picolé apenas te informa o produto que está sendo vendido, é algo muito simples e que muitas vezes não chama a nossa atenção uma placa como essa, um cartaz de venda como esse. Mas eu posso trabalhar esse texto para torná-lo mais atrativo, para fazer com que ele gere um efeito positivo em relação ao picolé que eu estou vendendo, ali mostrando que esse picolé é único, é o mais saboroso, e isso vai fazer com que o leitor que tenha contato com esse texto tenha vontade, queira e compre um picolé. Então, vamos incrementar o nosso cartaz? Então, aqui ele está muito simples, apenas com esse enunciado. Apesar de você ter um texto aqui com uma letra, uma fonte já um tanto trabalhada, nós podemos acrescentar elementos que vão tornar o nosso texto mais persuasivo. Então, vamos aqui acrescentar uma imagem. Então, qual imagem nós podemos escolher? Observem aqui que nós temos uma imagem de um picolé simples e uma imagem de uma pessoa conhecida, a professora Vanessa Mafra, conhecida aqui, nossa, está sempre nas nossas internas. Então, eu posso selecionar uma imagem ou outra. Como a gente tem aqui a professora Vanessa, uma professora famosa aqui do Centro de Mídias, então nós vamos escolher a imagem da professora Vanessa, porque nós vamos associar o produto, o picolé, à imagem da professora. E observe que não é qualquer imagem, não é uma selfie ou uma foto que ela postou na rede social, mas é uma imagem que foi trabalhada e produzida. Observem que nesta imagem você tem um fundo diferenciado para fazer um contraste com as cores do próprio cartaz de venda. Você observa também que a professora está segurando o nosso produto, o nosso picolé, certo? E você observa que ela está com uma expressão feliz, está sorridente. Então, tudo isso aqui já causa uma boa impressão
ao futuro comprador. Observe que eu associo o picolé à imagem da pessoa famosa e ao associar eu já trago aí um tom positivo. Muitas empresas, muitas marcas, produtos fazem isso, contratam pessoas famosas para associar o produto, a imagem do produto a essa pessoa. Então, quando você tem essa associação, aquelas pessoas que são fãs, com certeza vão atrás do produto, de uma maquiagem, de um batom e tantos outros produtos que são vendidos, principalmente no mundo da beleza. Então você observa que escolher uma imagem, associar essa imagem de uma pessoa a um produto é uma estratégia de persuasão, vai gerar um efeito de sentido positivo em quem visualizar esse texto, vai fazer com que aquela pessoa que é muito fã compre porque aquela pessoa que ela admira muito está consumindo esse produto. Então observe que tudo isso daqui são estratégias para gerar esse efeito positivo, para dizer que o picolé é o melhor picolé do mundo, certo? Mas nós podemos colocar mais elementos aqui no nosso cartaz. Observem que eu já tenho um enunciado verbal aqui, vende-se picolé, certo? Coloquei a nossa imagem com uma imagem de uma pessoa famosa. Então, vamos acrescentar mais um enunciado. Eu quero reforçar a ideia de que esse picolé é muito bom e que vale a pena ser comprado. Então, vamos colocar um enunciado. Vamos colocar aqui. Aqui você encontra o picolé mais. Agora vem um ponto importante. Observem que eu tenho informação do que está sendo vendido, onde o nosso picolé pode ser encontrado, nesse local onde a imagem está, o cartaz está, certo? E eu vou adjetivar, eu vou colocar aqui alguns elementos que vão intensificar essa ideia positiva em relação ao nosso produto, ao picolé. Eu faço isso de maneira aleatória, observe que o enunciado dizia, aqui você encontra o picolé mais. E aí, claro, eu tenho que escolher as palavras. E na nossa língua, gente, nós temos um universo de palavras que podem ser escolhidas. Essa escolha será aleatória? Será que nós podemos escolher qualquer palavra para colocar naquele cartaz? Percebam que não. Eu tenho uma finalidade, que é vender o meu produto. Eu quero gerar um efeito de sentido positivo no leitor para que o leitor compre o meu produto. Então, eu não posso colocar qualquer palavra lá. Eu tenho que fazer uma escolha. E aí, entre as palavras, coloquei algumas. Doce, Brasil, frio, gostosinho, gelado, mais saboroso, Manaus, Paraguai, refrescante, mundo. Será que todas essas palavras podem ser colocadas lá no enunciado? Observem que não. Algumas vão fazer o texto ali, o enunciado, o período ficar sem sentido. O picolé, aqui você encontra o picolé mais, certo? De Manaus, por exemplo. Ficou aí estranho. Voltando rapidinho, só no nosso cartaz, para que a gente possa visualizar o nosso enunciado. Olha só. Aqui você encontra o picolé mais. Então, observem que quando eu tenho aqui essa continuação, eu já coloquei esse enunciado. O picolé mais. Colocando agora as nossas palavras. Observem. A palavra Manaus, Paraguai, pode soar um tanto estranho. Manaus, picolé mais Manaus, mais Paraguai. Eu posso ter até uma ideia, mas de repente eu posso gerar uma certa dúvida ou uma não compreensão no leitor. Então, fazer isso, essa escolha que pode gerar dúvida ou fazer o leitor não compreender, não é bem-vindo aqui. A gente tem que exaltar o nosso produto. Eu poderia escolher a palavra, por exemplo, gostosinho. O picolé mais gostosinho. Mas a gente tem que pensar também que a palavra gostosinho está no diminutivo. E muitas vezes o diminutivo pode trazer uma conotação pejorativa, que não é positiva. Então observem que essa palavra aqui pode gerar um problema para o meu produto. Eu quero esse problema? Não, porque isso vai me prejudicar na venda. Então eu não vou selecionar essa palavra, ok? Então, vamos completar. Entre essas palavras, a gente selecionou, colocando aqui o texto completo. Olha só, o picolé mais saboroso do mundo. Observem aqui que eu usei uma hipérbole, o exagero, mas de forma proposital. Para quê? Para enfatizar a ideia de que esse picolé é muito bom, gerar uma ideia positiva no leitor desse cartaz e fazer com que ele compre
esse picolé, adquira esse produto. Então, eu faço diversas escolhas linguísticas para construir o meu texto e alcançar uma finalidade, que é fazer o leitor comprar o picolé, vender o picolé. Então, observe que essas escolhas, elas não foram aleatórias. Eu não peguei qualquer imagem, eu não peguei qualquer palavra. Percebo que eu selecionei um gênero, eu fiz a escolha consciente de determinada imagem de uma pessoa famosa para associar a imagem dela ao produto. Eu fiz escolhas também de palavras específicas para colocar no meu texto, evitando aquelas que poderiam gerar dúvidas ou então poderiam gerar problemas para o produto. Percebam que são escolhas conscientes. Tudo isso para gerar um efeito de sentido positivo, para fazer com que o texto alcance a finalidade dele, que é vender o picolé, fazer a outra pessoa comprar o produto. Ok? Então, nós temos aqui um cartaz de venda, é um exemplo de texto que faz uso de diversos recursos da nossa língua para alcançar determinada finalidade. Mas nós temos outros textos e nós vamos analisar isso, principalmente olhando para os efeitos de sentidos que são gerados pelas escolhas do texto, ok? Para a construção do texto. O próximo texto que eu trago aqui para vocês é exatamente uma campanha nacional, certo? Produzida pelo governo federal, e nós vamos analisar o filme dessa campanha. Campanha nacional sobre dengue, zika e chikungunya. Então, ela tem como título Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Esse QR Code aí, se você apontar o seu celular, você vai conseguir ter acesso ao vídeo na plataforma virtual. Ok? Então, para que a gente possa compreender bem essa propaganda, essa campanha, vamos assistir ao filme e nós vamos analisar elementos e as escolhas que foram feitas, claro, e os efeitos de sentidos que foram gerados. Então vamos ao filme. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muito bem, então nós temos aqui uma campanha do governo federal que vai nos alertar sobre os perigos da dengue, da zika e também da chikungunya. E traz para a gente aí um convite para que a gente se prepare, se previna e também, claro, tome determinadas atitudes para evitar aí que o mosquito se reproduza, certo? O mosquito que é o transmissor da doença, ok? Então, gente, percebam que no nosso filme, esse texto aqui, nós tivemos o uso de diversas figuras de linguagem para construir um efeito aí, para fazer com que você tome uma atitude de combate a esse mosquito, ok? De combate a essa doença. E perceba que uma das figuras que foi utilizada foi exatamente a anáfora. Lembrando que as figuras de linguagem são recursos da nossa língua que vão mexer com ideias, com a estrutura da língua para expressar, para trazer mais expressão, para tornar o texto mais expressivo. E um texto como esse, em uma campanha, apelar para essas figuras, ou seja, utilizar essas figuras, é uma ferramenta muito útil para fazer com que o texto alcance o seu objetivo e gere efeitos de sentidos diversos, certo? Efeitos que vão levar ao objetivo do texto. Então, observem que uma das figuras é exatamente a anáfora. E a anáfora, ela se manifesta em enunciados como esse, que estão escritos no texto. Perceba que na legenda, além da narração, nós temos a legenda e nós temos aqui, ó, mas quando aumentamos a prevenção, certo? Observe esse enunciado. Quando aumentamos. Perceba que esse enunciado, ele se repete em determinados pontos do nosso texto. E essa repetição é uma repetição intencional, reforçando a ideia. E aqui nós temos uma anáfora. O que é anáfora? Relembrando, olha só, a anáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de cada oração ou sentença,
por afetar a estrutura do enunciado, é classificada como figura de sintaxe, ou seja, uma figura de construção. Por que de sintaxe, de construção? Porque mexe exatamente com a organização dessas palavras. Percebe que ela é repetida no início. Então, observem aqui comigo, leiam comigo mais uma vez o enunciado, o que foi narrado e dito lá no nosso texto. Mas, quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos os riscos de morte. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Então, gente, observem que esses enunciados aí que foram destacados em vermelho, quando aumentamos e diminuímos, foram repetidos e eles aparecem no início de cada período desse daí. Então, quando aumentamos no primeiro enunciado e diminuímos no segundo enunciado. Então, observe que eu tenho uma relação aí de causa, certo? Uma relação em que diz, se você aumenta a prevenção, qual é a consequência, certo? Qual é a consequência disso? O problema diminui. Se você aumenta a informação, diminui o quê? O foco de reprodução do mosquito. Se você aumenta a atenção, isso vai diminuir o quê? Qual é a consequência? O risco de morte. Então, observem que a figura de linguagem anáfora, essa repetição, traz para a gente uma ênfase nessas ações, certo? Nos atos e nas consequências, o que isso pode gerar, ok? Também, outro elemento importante aqui no nosso texto, no nosso filme da campanha, foi o uso da primeira pessoa do plural. Nós. Então, perceba que quando eu utilizo nós vamos sair. Quem irá sair? Eu, mais a outra pessoa que está comigo, certo? Quando nós utilizamos a primeira pessoa do plural, nós, isso inclui a todos. Então, isso faz um chamado para toda a população, para todo o povo brasileiro, para combater essa doença, para tomar atitudes que combatam as doenças. Então, observem que isso se manifesta nas formas verbais. E quais são as formas verbais que indicam nós, que indicam a primeira pessoa aqui, no caso do plural, que engloba a todos? Exatamente palavras, verbos como diminuímos. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural, tem essa terminação, mos, certo? Que indica exatamente nós, inclui a todos. E essa escolha foi feita de forma intencional para envolver o leitor também nesse combate, nessa luta contra as doenças, ok? Vamos seguir? Observem que nós temos o verbo imperativo também sendo utilizado. Esse verbo é aquele que expressa ordem, que emite a ideia de conselho. Então, percebe que esses verbos são aqueles utilizados para mandar, para dar ordem, para te conduzir a determinada ação. Então, observe que eles estão presentes aqui. Por ser um texto publicitário, por ser um texto persuasivo, observe que as formas verbais do verbo imperativo, do verbo no modo imperativo, estão aqui. Mantenha, outro exemplo, colocando aqui para vocês. Olha só, receba os agentes de saúde, receba bem. Mais um exemplo, olha só, nós temos aqui, beba muita água e não se automedique. Então, observe que os nossos verbos, no modo imperativo, transmitem também orientações para a gente, certo? Para que nós façamos exatamente aquilo que a campanha está dizendo, para que nós possamos combater a doença, evitar que o mosquito se reproduza e evitar que a população, que você fique doente, ok? Vamos seguir? Mais um exemplo aqui de verbo no modo imperativo. Observe aqui, procure, né? Caso você apresente os sintomas da doença, o que você tem que fazer? Vá ao médico, procure o médico. Então, verbos no modo imperativo sendo utilizados, está aqui no texto também, foram escolhidos, esse modo verbal foi escolhido justamente pela ideia de orientação, de ordem que ele traz para o texto. E agora eu chamo a atenção de vocês para uma outra figura de linguagem que foi utilizada. Percebe que ela não apareceu na escrita, mas ela apareceu por meio de imagens. E qual foi essa figura de linguagem? Foi a hipérbole. E o que é hipérbole? A hipérbole é uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero,
proposital de uma declaração. Ela pode ser identificada em falas do cotidiano, em textos literários ou artísticos e também na propaganda. Essa figura de linguagem tem caráter emotivo e busca enfatizar determinado fato ou situação por meio da deformação da realidade, ou seja, do exagero, já que extrapola o sentido original do texto. Então, como eu mencionei para vocês, essa hipérbole ela não apareceu escrita no texto, mas ela veio por meio de imagens, de ações, imagens do próprio texto, da própria edição. Então, quando a gente observa lá no nosso texto, no nosso filme, o aparecimento de um mosquito no início da campanha, vamos visualizar? Colocando aí. Aparece um mosquito e o enunciado diz: os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Observem que nós começamos com um mosquito, depois você começa a observar uma quantidade imensa de mosquitos na tela, no filme. E isso daí caracteriza uma hipérbole, reforça a ideia de que nós temos um aumento aí muito grande em relação à reprodução dos mosquitos, aos casos. O mosquito é o que ou seja, é o vetor da doença, certo, gente? O inseto, ou seja, o mosquito, ele pica um animal que possui a doença e leva para o ser humano, ok? Então, observe aí que essa imagem, essa cena, traz para a gente a hipérbole do vídeo, ou seja, a hipérbole que foi utilizada no filme, um exagero que enfatiza a ideia de que os casos da doença estão aumentando e que é preciso combater isso. Por isso que a campanha existe, ok? Então, outro ponto importante para a gente observar bastante aqui está na edição também do nosso vídeo. Aqui a gente está olhando pontos que vão além do que está escrito, da linguagem verbal, mas também observando o não verbal, o visual. E perceba que sempre nós temos a articulação entre o visual, certo? Entre o verbal e o não verbal, que é exatamente o nosso visual. Lá na legenda, quando a gente destacou a palavra aumentamos, a ideia de aumento foi colocada ali por meio do monte de mosquito que foi aparecendo. Então, foi aumentando o número de mosquitos, e isso trazendo a ideia de que aumenta também o número de casos de pessoas infectadas, de pessoas que contraem a doença. A hipérbole lá. Agora, observem como a pessoa que editou, aquela pessoa que trabalhou o vídeo, também teve uma intenção no uso dessa edição para transmitir ideias, efeitos de sentidos diversos. E qual foi essa edição que nos chama a atenção? Foi essa daqui, colocando para vocês um trechinho. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Então, gente, observem que nessa edição do nosso vídeo, do nosso filme, nós temos uma intenção bem clara. Observe que em cada uma dessas caixinhas que aparecem, mantenha sua casa e seu bairro bem cuidados, receba bem os agentes de saúde e beba muita água e não se automediquem. Perceba que vai aparecendo de forma gradativa. São ações que devem ser realizadas para combater o mosquito. E o enunciado verbal diz que quando aumentamos a informação, diminui os focos. E o que vai diminuindo gradativamente em cada uma dessas cenas? A quantidade de mosquitos na tela, que representa exatamente a doença. Então, percebo que começa a diminuir quando a gente começa a adotar essas medidas. E vocês observam nas imagens, as pessoas que estão realizando essas ações estão adotando essa medida e, consequentemente, o que acontece? A imagem vai cobrindo os insetos, os mosquitos, dando aquela ideia, trazendo o efeito de sentido de que a doença diminui, os casos de doença diminuem quando nos prevenimos, adotamos medidas concretas para combater essa doença. Então, percebam que essa edição ela foi feita de forma intencional. Ok? Percebe que a pessoa teve a ideia de colocar a imagem e que essa imagem dos mosquitos fosse desaparecendo gradativamente à medida em que aparecessem no vídeo, ou seja, no filme, ações concretas de combate ao mosquito. Perceberam como isso é intencional? Então, as escolhas de palavras,
de imagens, a forma como o vídeo é editado, tudo é intencional para fazer o seu texto alcançar determinado efeito de sentido, certo? Fazer o seu texto ter determinado efeito de sentido e alcançar determinada finalidade. Nessa edição, qual efeito de sentido gera no leitor? Que, ao adotar medidas concretas de combate ao mosquito, vai diminuir os casos, a doença vai diminuir, ok? Então, percebam que nós temos vídeos, filmes, em campanhas também. Outro tipo de texto que é utilizado em campanhas como essa são exatamente os cartazes. Como nós já analisamos no início, que procurava vender um picolé, agora vamos olhar um cartaz exatamente da campanha de combate. Então percebe que esse daí é o título bem chamativo, né? O cartaz que chama a nossa atenção: Brasil unido contra a dengue, a zika e chikungunya. Então observe que essa é a campanha, o cartaz chamativo. Perceba que nós temos elementos aqui, só naquele trecho, de pessoas, a gente pode observar as pessoas, cidadãos diversos, certo? Mulheres, homens, pessoas comuns em profissões também, ok? Como a gente pode dizer, dona de casa, agente de saúde, uma médica, pessoas que estão envolvidas nesse meio também, certo? A dona de casa representando também aquele cidadão comum. Então, percebo que são escolhas intencionais. O enunciado: Brasil unido contra a dengue, a zika e a chikungunya. Pessoal, observem que exatamente a campanha, ela vem em destaque, certo? A fonte da letra que foi utilizada aqui fica em destaque, observe que fica bem evidente. Colocando em tela cheia para a gente, observem: Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Observem que, quando a gente observa esse cartaz, nós já temos a nossa atenção voltada para o título da campanha, certo? Porque está em destaque. Já informa qual é o tipo de campanha, qual é a finalidade também, porque nós estamos unidos para o combate contra essas doenças, ok? Outros elementos que foram colocados, como eu já mencionei, a imagem de pessoas, cidadãos comuns, agentes de saúde, certo? Mais abaixo desse título, você observa aqui: fique atento aos sintomas. E observem que, para destacar os sintomas, colocou em uma caixa com uma cor diferenciada do cartaz, certo? E aí, quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, coceiras, manchas na pele. E logo abaixo a gente tem aqui algumas ações para serem realizadas pelo cidadão. Evite água parada e elimine os criadores do mosquito. Então, observe que nós temos aqui linguagem verbal e não verbal sendo articuladas. Olha aí a imagem de uma caixa d'água. Deixe a caixa d'água bem fechada, né? Deixe bem fechada a caixa d'água. Coloque areia nos vasos de plantas. Então, são imagens ilustrativas que mostram para a gente as ações que, perceba, associadas ao enunciado verbal, nos dão a ideia das ações a serem realizadas. Receba bem o agente de saúde, guarde pneus em locais cobertos, amarre bem os sacos de lixo, limpe bem as calhas da casa. Observem que também temos cores diferenciadas do restante do cartaz para chamar a nossa atenção. Temos mais informações aqui, olha só: orientações, verbos no modo imperativo. Quais são? Beba muito líquido, não se automedique, procure uma unidade básica de saúde caso você sinta os sintomas, ok? Então, verbo beber, automedicar, procurar estão no modo imperativo. E a assinatura dessa campanha você pode visualizar logo abaixo dessa frase. A gente percebe que nós temos a assinatura aí no governo federal. Quem promove a campanha é o governo federal, quem produziu, certo? Nós temos aí a assinatura também do Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? Que é administrado aí pelo Ministério da Saúde em parceria com os estados. E percebam que aqui, nesse texto, por que ele foi criado? Percebam que existe uma intenção de fazer com que a população fique bem, com a saúde em dia, é uma questão política também, certo? Então perceba que o texto, esse aqui, o nosso cartaz, junto com o que nós visualizamos, os dois,
eles se articulam com o filme e complementam também as informações do filme e da campanha. Então percebe que essa campanha ela não utilizou apenas o filme, mas vários textos para alcançar o seu objetivo. E em cada um dos textos nós vimos escolhas específicas que geraram efeitos de sentidos diversos, como a ideia do exagero lá na hipérbole, com um monte de mosquito na tela, para reforçar a ideia de que os casos estão aumentando e que é preciso fazer algo. Nós vimos também verbos no modo imperativo, trazendo para a gente a ideia de orientação, certo? Vimos a edição do vídeo, em que nós percebemos que a colocação, ou seja, a organização gradativa de imagens com as ações que devem ser adotadas pela população, cobria os mosquitos que representam a dengue, a zika e a chikungunya, e ao cobrir ia diminuindo e assim trazendo a ideia de que, adotando essas ações, nós íamos diminuindo os casos dessa doença, ok? Todas as escolhas feitas de maneira intencional, que geram efeitos de sentidos diversos e que ajudam o texto a alcançar o seu objetivo. Desde a venda de um picolé, certo? Fazer com que a outra pessoa compre picolé, ou mesmo fazer com que a população, de modo geral, adote determinadas medidas de saúde para combater uma doença, como a gente viu nos últimos textos. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula, nós vamos finalizar aqui.